O homem que queria conhecer a Deus. Essa é a surpreendente história sobre Zaqueu, chefe do publicano. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 ao 10, nos traz essa história sobre a vida de Zaqueu, o homem que queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. No verso 1 e 2 está escrito: E Jesus entrou e passou para o Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Analisando algumas coisas ditas sobre Zaqueu, podemos ver que ele era publicano, ou seja, ele era responsável por coletar impostos romanos. Impostos aos judeus é um trocadilho torpe, mas verdadeiro. Só que Zaqueu não era somente um publicano, ele também era chefe dos publicanos. Ou seja, Zaqueu na cidade de Jericó era chefe, ele era encarregado, ele era supervisor de todos os coletadores de impostos romanos. E esses publicanos, em sua maioria, eram pessoas da própria cidade para facilitar a cobrança de impostos. E por causa disso, todo publicano era odiado pela população. Eram chamados de traidores, o que hoje, de forma pejorativa, chamaríamos de Judas, de traíra, de alemão. Quanto mais o chefe dos publicanos, que era uma pessoa muito rica, que palavras, que adjetivos poderíamos falar de Zaqueu. Muitas das vezes a gente fica sem entender como é que é a forma, como é que é o jeito, o trabalhar do Senhor. Muitas vezes a gente não entende, às vezes, que um profissional, embora ele ser cristão, ele está também exercendo a sua função. Imagine você trabalhar numa portaria onde o uso do cartão de acesso é obrigatório. Porém, você é cristão. E as pessoas podem e devem querer julgar você por você estar fazendo o seu trabalho e ao mesmo tempo você ser cristão. Eles vão ficar nervosos, chateados, com raiva, com inimizade para com você por causa daquela função que você exerce. Citei o exemplo aqui do porteiro com cartão de acesso obrigatório, mas poderia ser em qualquer outra área, em qualquer outra profissão. E Zaqueu, o homem que queria conhecer a Deus, não era diferente. Ele, por causa da sua profissão, por causa do seu trabalho, muitos o julgavam, muitos o condenavam, muitos testemunhavam falsamente contra ele, negredindo a imagem da pessoa de Zaqueu. E a Bíblia continua nos dizendo, no verso 3, e ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Embora Zaqueu fosse chefe do publicano,
Ele não era uma pessoa fisicamente pudesse deixar as pessoas com medo, ou até mesmo ter respeito das pessoas por causa da autoridade que lhe foi imposta por Roma, que era o império dominador da época. E essa autoridade havia colocado sobre a vida de Zaqueu a autoridade para comandar todos os cobradores de impostos romanos daquela cidade. Zaqueu, muito provável, era uma pessoa estudada, formada em contabilidade, ao que levou a sua escolha por parte de Roma para tal trabalho e posteriormente ser chefe, responsável por toda a equipe de publicanos, o que dava a Zaqueu certas regalias no império, além da riqueza. Então, não era a aparência física de Zaqueu que deixava as pessoas aterrorizadas com relação a ele. Não era a sua aparência física que fazia com que as pessoas o temiam, mas sim a autoridade que lhe foi dada por Roma. Não pense porque você é um cristão que você não pode exercer determinado trabalho. Não pense que por causa de ser cristão você deve abandonar a sua profissão. A não ser que seja um propósito entre você e o Senhor Jesus Cristo. Fora do contrário, fora desse contexto de eu fiz um voto para com o Senhor, eu aceitei que o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, porém agora eu não me sinto bem exercendo essa profissão, eu preciso arrumar uma nova profissão. Eu preciso ter um novo trabalho, porque este eu não quero mais. Você imagine que uma pessoa que é um músico, que é um cantor, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. A primeira coisa que esperamos dele, a primeira coisa que a comunidade religiosa espera daquele cantor, daquele músico, é que ele abandone a sua profissão. Mas vamos mudar de profissão. Você imagina um médico ginecologista que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele vai deixar de ser ginecologista porque ele agora aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Ou ele pode dar continuidade ao seu trabalho? Ele pode dar continuidade à sua profissão? Da mesma forma, é você na sua profissão, sou eu na minha. É um cantor, é um ator, é um artista de circo. A menos que o Senhor Jesus Cristo fale pessoalmente contigo a respeito do que você faz e ele não quer mais, você deve seguir a sua profissão. Você deve seguir o seu trabalho. Você deve seguir aquilo que está fazendo. Até mesmo porque através do fruto do seu trabalho, através das suas mãos ali naquele local, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas. É lógico que existem casos como do Rodolfo Abrantes, que houve a necessidade dele largar a sua profissão como líder, como vocalista da banda Raimundos, para seguir uma nova etapa, porque aquilo ali era a chave para a vida que ele levava. E uma vez que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele não mais se viu naquele mundo, ele não mais se viu à frente como líder da banda Raimundos.
E Rodolfo Abrantes mudou de profissão. Rodolfo Abrantes seguiu a sua vida. Seguiu fazendo aquilo que propôs ao seu coração. E agora voltando ao contexto bíblico. No verso 4 está escrito: e ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Zaqueu, vendo que ele não tinha condição, Zaqueu, sabendo que Jesus passaria adiante naquela estrada, adiantou-se, subiu-se numa árvore que pertence à família das figueiras bravas, que pode chegar até 30 metros de altura, para que daquela árvore ele pudesse visualizar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não nos dá detalhe da altura que era aquela árvore, mas uma coisa é certa: Zaqueu, mesmo sendo de baixa estatura, mesmo sendo pequeno, ele não temeu em subir em uma árvore para que pudesse ver o Senhor Jesus Cristo quando ele passava. E aqui nós estamos falando então em torno de 3 a 4 metros de altura. Muitas das vezes, a gente como cristão, deixamos de fazer a obra do Senhor, deixamos de pregar o evangelho do Senhor por medo. Quantas vezes que o Senhor lhe despertou, lhe chamou, lhe falou contigo dentro de um ônibus: levante, fale um versículo, aproxima-te dessa pessoa e fala de mim. Quantas vezes você estava no shopping ou no metrô e ficou ali com medo de falar do amor de Cristo Jesus? Não devemos jamais temer as circunstâncias. Não devemos jamais temer as coisas que nos cercam. Porque a audácia, a coragem, representa muitas das vezes a fé em Cristo. Representa a força de vontade de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ser estudado, você não precisa ser formado, você não precisa ser eloquente, você não precisa se falar bem em público. O que você precisa ter é coragem e audácia para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa ser um excelente narrador para que você possa narrar a história de Cristo Jesus, para que você possa contar a história de Cristo Jesus para as pessoas. O que você precisa é colocar-se à disposição. O que você precisa é não ter medo da multidão, é não ter medo do que as pessoas poderão dizer sobre você se você levantar no metrô, se você levantar dentro de um ônibus, se você começar a falar em voz alta dentro de um shopping. É chegado a hora, é chegado o momento do reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você precisa ter ousadia para que através de você, para que através da sua vida, pessoas possam ser alcançadas. E continuando lendo a Bíblia, no verso 5,
está escrito: e chegando Jesus naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na tua casa. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus onipotente, onisciente, onipresente, sabe muito bem das coisas que sucedem conosco. O Senhor Jesus Cristo, já sabendo, mesmo antes da chegada em Jericó, que Zaqueu, o chefe dos publicanos, odiado pelos judeus, estaria louco por conhecê-lo, e que devido à multidão, que na sua maioria estava ali esperando que o Senhor Jesus Cristo realizasse algum tipo de milagre a favor deles. Assim, Zaqueu, que era de baixa estatura, quisesse ver o Senhor Jesus Cristo, teria que uma outra forma, pois por terra estaria impossibilitado de ver o Senhor Jesus Cristo. Mas esse fato não fez com que Zaqueu desanimasse. Não foi a multidão clamando por milagre, não foi a multidão esperando que o Senhor Jesus Cristo lhe desse alimento, multiplicasse o seu pão. Não foi as circunstâncias que fez com que Zaqueu desanimasse. Pelo contrário, Zaqueu foi adiante. Em uma figueira brava, ele esperou ansiosamente a passagem do Senhor Jesus Cristo. E para a surpresa de Zaqueu, ao passar pelaquela árvore, o Senhor Jesus Cristo parou, olhou-se para cima e disse: hoje eu devo pousar na tua casa. Ou seja, Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse a ele: hoje eu vou ficar na sua casa. E talvez seja isso que o Senhor Jesus Cristo está falando com você neste momento. Hoje eu vou ficar na sua casa. E lembre-se, a morada do Senhor Jesus Cristo não é paredes de concreto, de alvenaria, de drywall. A morada do Senhor Jesus Cristo é o seu coração, é o nosso coração. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz para Zaqueu: hoje eu devo pousar na sua casa. E talvez o Senhor nesse momento está falando a mesma coisa conosco. Hoje eu vou pousar no teu coração. E no verso 6 está escrito: e apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. Ou seja, Zaqueu recebeu o Senhor Jesus Cristo da sua casa com grande alegria, com grande felicidade, com grande comemoração, pois estava entrando no seu lar o próprio Deus. Estava entrando na sua vida o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra.
E muitas das vezes, nós que dizemos ser cristão, encontramos grande dificuldade de demonstrar a nossa alegria para com o Senhor Jesus Cristo. Demonstrar a nossa felicidade, o nosso júbilo para com o Senhor Jesus Cristo. Nos momentos em que somos levados à prova, nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, de batalha, não temos mais a felicidade de ter somente a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas a nossa felicidade para com o Senhor Jesus Cristo é voltada, é representada por aquilo que possuímos, por aquilo que temos, por aquilo que conquistamos, ou pela ausência de problemas em nossa vida. E não deveria ser assim, não deveria ser dessa forma, não deveria ser dessa maneira. A nossa felicidade para com o Senhor Jesus Cristo deveria, pelo fato dele entregar a sua vida para conosco. A nossa busca, o nosso culto, a nossa devoção, ela não deveria se dar por causa de conquista, por causa daquilo que eu quero, por causa daquilo que eu desejo, por causa daquilo que eu espero que o Senhor faça por mim. Mas deveria ser por aquilo que o Senhor já fez por mim. Que é entregar a sua vida em favor de mim. É entregar a sua vida em favor de nós. Para que, através da sua vida, nós que outrora éramos mortos, pudéssemos alcançar agora a vida. Zaqueu, que muitas das vezes foi julgado pelos religiosos, foi condenado por causa do seu trabalho, estava em uma felicidade sem precedentes, porque na sua casa entrou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Senhor Jesus Cristo. E nós, se dizendo cristão, não temos a mesma felicidade, não temos a mesma alegria, o mesmo júbilo, em simplesmente por ter aceitado em determinado momento da nossa vida, a nossa se deu em 1998, o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, entregando a Ele a nossa vida. Reflete o que você tem buscado desde a sua conversão, o que você tem buscado no Senhor desde que no caminho para Damasco da sua vida você teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E voltando agora ao contexto bíblico, está escrito: e vendo isso, todos murmuravam, dizendo: e foi ser hóspede de um homem que é pecador. Os religiosos sempre vão julgar a atitude das pessoas. Eles sempre vão condenar a postura das pessoas. Eles não pouparam nem o Senhor Jesus Cristo, pois o mesmo havia feito algo que a religião reprovasse. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi contrário ao estatuto daquela igreja, daquela religião. O Senhor Jesus Cristo não concordou com o livro de regra, de norma, de confissão de fé daquela religião.
E eles, por causa da sua doutrina, foram capazes de condenar, de julgar, de atirar pedra no próprio Senhor da vida, por ir contra os princípios da sua religião. E muitas das vezes, nós, por sermos membros de determinada igreja, agimos de tal maneira, atuamos de tal modo, temos a mesma atitude na qual aquele grupo de religiosos que estava atrás do Senhor Jesus Cristo, que esperava que o Senhor o curasse, libertasse, trazesse alimento, uma mudança de vida na sua vida. Naquele momento ali, eles pararam para julgar o Senhor da vida. Nem a fadiga, ganância por conquistar cura, por conquistar libertação, por saciar a fome, foi capaz de deixar que eles não julgassem a postura do Senhor Jesus Cristo. Então, os religiosos criticou o Senhor Jesus Cristo, porque haveremos de ser julgados por ela. Não pense que se você amanhã virar para o seu líder religioso e falar assim, ó, o Senhor me falou que não é isso que Ele quer para a minha vida. O Senhor me chama para algo superior, para algo maior, para algo além dessas paredes. Você vai ser julgado, você vai ser condenado, você vai ser apontado como desviado, como alguém que negou a fé. Então, se aqueles religiosos foram capazes de julgar o próprio Senhor Jesus Cristo, por que não seríamos condenados pela religião quando não concordarmos com determinado líder? E voltando ao texto bíblico, no versículo 8, está escrito: E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Nesse versículo podemos claramente ver a integridade de Zaqueu. O caráter de Zaqueu não foi mudado, não foi transformado pelos bens, pelo dinheiro, pela fortuna, pela posição que possuía, muito menos pelo cargo empregatício que ele tinha, ou pelo status, ou pelo respeito, ou pelo poder que ele tinha em suas mãos. Por outro lado, infelizmente, muitas vezes, algumas pessoas, por ter cargo dentro de um templo religioso, se acha maior, se acha superior do que as demais. Então, nesse versículo, temos que tem muito que nos ensinar. Nós temos muito que aprender com a vida de Zaqueu. Olha o caráter dele. Agora analise, compare com esses líderes religiosos, dono de templos religiosos, donos de igrejas. Veja a diferença que existe entre o caráter de Zaqueu
com esses donos, com proprietários de igrejas, que estão cada vez mais amontoados de riqueza, de falhas enganosas, baseadas na chamada teologia da prosperidade ou no positivismo. E não estão nem um pouco preocupados com que caminho essas almas estão sendo guiadas. Eles não estão um pouco se lixando para as vidas sendo levadas ao inferno. O que importa a eles é pregarem aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir. Quem sabe você esteja nessa mesma situação, nessa posição. Essa é a hora de mudar, de tocar o time e voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, voltando-se para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Analisar a nossa vida. Quantas vezes você se prende dentro de um templo religioso à espera de receber a cura de uma doença, à espera de ser liberto, de ter restaurado o seu casamento, a sua família, de melhorar de emprego ou até mesmo ter um emprego. É hora de mudar a nossa forma de pensar. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é uma moeda de troca para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é, em momento algum, algo que eu chego ali financeiramente, entrego a Ele, em contrapartida, Ele muda, Ele me entrega aquilo que eu quero. E no versos 9 e 10 está escrito: E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. A salvação de Zaqueu se deu mesmo antes dele concretizar o que havia prometido. Ou seja, ele falou que daria a metade de todo o seu patrimônio, de toda a sua riqueza aos pobres, e restituía alguém que ele, de forma fraudulenta, 4 vezes mais. Mas antes disso, o Senhor diz que a salvação chegou até Zaqueu. Todavia, a teologia da prosperidade diz o seguinte: traga tudo para o altar do Senhor. Não sei de que Senhor eles falam, mas tenho certeza que não era o Senhor Jesus Cristo. Porque o altar do Senhor Jesus Cristo é o seu coração. Como prova para que o Senhor possa te restituir 2, 3, 4, 10, 100 vezes mais. Todavia, aqui no versículo 9, vemos que a salvação para Zaqueu se deu mesmo antes de contribuir com 1 centavo que fosse do seu dinheiro. Mas porque houve a salvação antes de Zaqueu concluir o que havia prometido. Simplesmente porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não examina a sua conta bancária. O Senhor Jesus Cristo não examina a sua falha. O Senhor Jesus Cristo não examina as promessas que fazemos, mas examina o nosso coração. E examinando o coração de Zaqueu,
que visto que ele agiria, estava agindo com sinceridade, a salvação alcançou ele, antes que ele pudesse cumprir o prometido. E talvez você tenha orado, tenha clamado o Senhor Jesus Cristo por algo na sua vida, e isso não tem ocorrido, porque você não tem sido sincero. Talvez você deseja ter algo para mostrar para alguém a sua capacidade. Antes de nos conceder qualquer coisa, o Senhor Jesus Cristo haverá de analisar os nossos corações, a nossa sinceridade, e baseado nisto, o que pedimos poderá ocorrer ou não. Você que ora para ter um carro, como o Senhor vai te dar um carro se você sequer tem carteira de habilitação? O Senhor não vai te dar algo para que você infringe a lei, para que você vai contra a lei. Você que muitas das vezes tem clamado o Senhor para que poder ter uma casa, entenda. Se você não aprender a economizar, a cortar gasto, a abrir mão de passeios, de hamburgueria, de lanchonetes, se você não abrir mão de gastar o seu dinheiro com coisas fúteis, como você poderá pagar a prestação daquela casa, daquele apartamento que você deseja? E quando você aprender que para você obter as coisas é necessário você sacrificar a outras, ou seja, se você quer comprar a sua casa, você vai ter que aprender a economizar, a abrir mão da diversão, da curtição, da saída, dos passeios, para que você possa ter dinheiro para honrar o compromisso da prestação. Então, enquanto você não aprender a isso, a se sacrificar nesse sentido, não espera que o Senhor vai abrir as portas da loja da MRV para que você possa ir assinar o contrato e adquirir a sua casa, o seu apartamento. Então, não adianta pegarmos o nosso salário, levar num templo religioso e entregar na frente daquele líder. Não adianta fazermos um voto de sacrifício. Não adianta sermos dizimistas, pois o Senhor Jesus Cristo sempre vai analisar os nossos corações. E baseado nessa análise, receberemos ou não por parte do Senhor Jesus Cristo aquilo que pedimos, o que clamamos. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas se não quiser ser encontrado, se não quisermos ser achado pelo Senhor Jesus Cristo, Ele não nos salvará. Ou seja, você pode passar a sua vida toda dentro de um templo religioso, você pode passar a sua vida toda congregando numa igreja cristã, mas se você não for sincero, se você não tiver o interesse de ter um relacionamento para com o Senhor Jesus Cristo, se você não quiser de fato conhecer a Cristo, de fato relacionar-se com Cristo, o Senhor nada poderá fazer por você. Você pode até alcançar riqueza,
prosperidade, mas jamais alcançará a salvação, jamais alcançará a vida eterna. Porque se desejarmos ser foragidos da presença do Senhor, assim permaneceremos até sermos lançados no lago de fogo. Mas Zaqueu não tinha o interesse em pedir nada ao Senhor Jesus Cristo, que é outra coisa interessante. Enquanto muitas pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo Jesus, à espera de um milagre na sua vida, à espera de uma mudança de vida concreta e real na sua vida, Zaqueu aqui, ele não pedia nada, ele não queria nada. E ainda que achamos que seja por causa da sua fortuna, lembre-se de que o dinheiro não pode trazer a cura de um câncer, não pode livrar alguém de descer à sepultura, ou menos trazer-a da sepultura, trazer felicidade, restauração no casamento, ressuscitar um filho, um pai, uma mãe. Então, a desculpa em darmos porque Zaqueu era rico não tem procedência. Todavia, Zaqueu, ele tinha a curiosidade de conhecer, de ver o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não nos dá detalhe sobre a vida de Zaqueu, mas nós sabemos que, embora ele ser rico, ele não estava imune, ele não era imputável do sofrimento, das dores, da depressão, da doença, do abandono, do desprezo. Mas fato é que Zaqueu não tinha nada para pedir, ou que quisesse pedir, mas ele só queria ver o Senhor Jesus Cristo. E a sua curiosidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo lhe trouxe a salvação. E muitas das vezes, nós como cristãos, precisamos aprender como Zaqueu, em simplesmente conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de ficarmos pedindo, clamando, fazendo barganha para com o Senhor Jesus Cristo. A vida, a história de vida de Zaqueu pode e deve nos ensinar uma lição importante. Zaqueu não chegou ao Senhor Jesus Cristo em busca de nada, mas ele queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. E muitos entre nós que se dizem cristão, seja católico, seja protestante, não conhece o Senhor Jesus Cristo. Aliás, não temos a curiosidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Estamos preocupados nos que podemos receber, principalmente aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, do positivismo. Aqueles que acham que através de palavras positivas as suas vidas irão ser transformadas. Aprenda a conhecer o teu Deus. Aprenda a conhecer o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Cristo. Aprenda a ter a curiosidade de saber quem que é o seu Deus, o teu
o seu Senhor Jesus Cristo. O que Ele tem para a sua vida. O que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida. O que deseja para nós. E assim veremos e temos e assim veremos. Quantas vezes, quantos anos talvez você tenha te convertido, mas você nunca viu. Você nunca recebeu o mesmo júbilo na qual Zaqueu teve. Ao saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele repousa na sua vida. Ele está na sua vida. Ele faz parte da sua vida. Temos muito que aprender com a vida de Zaqueu. A felicidade na qual ele recebeu em sua casa o Senhor da vida. A alegria contagiante de Zaqueu. Talvez você seja um cristão carrancudo, fechado, egoísta. Só espera as coisas ao seu favor. Só espera obter as coisas ao seu dispor. É incapaz de ajudar o seu próximo. E quando ajuda, faz questão de gritar aos quatro ventos aquilo que está fazendo. Às vezes é preciso receber, não somente com a mesma alegria, com a mesma felicidade, com o mesmo júbilo, mas sim com a mesma sinceridade, com a mesma honestidade que mudou, que transformou a vida de Zaqueu, trazendo salvação para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para que da mesma forma ocorra conosco, para que da mesma forma suceda na nossa vida. Não faça barganha para com o Senhor. Não espera obter somente do Senhor Jesus Cristo as coisas. Não usa a enfermidade na qual você está passando, na qual você está enfrentando, como moeda de troca para poder alcançar, para poder ter, para poder obter algo do Senhor. Mas abra o teu coração para o Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele mudar a sua mentalidade, a sua forma de agir, o seu modo de pensar. Deixe que o Senhor Jesus Cristo faça de fato parte da sua vida, parte do seu querer, do seu bem-estar. Não deixe que a sua falta de fé, não deixe que a sua fadiga vida faça com que você perca a presença do Senhor Jesus Cristo. Não é as lutas, não é as batalhas, não é o sofrimento pela qual passamos, pela qual enfrentamos,
que faz com que nós possamos nos achegar do Senhor Jesus Cristo, possamos estar próximo do Senhor Jesus Cristo. Em 1998, quando aceitamos o Senhor como nosso único suficiente Salvador, não havíamos aceitado a Ele porque esperava ser curado de alguma enfermidade. Esperávamos receber a libertação de algo. Esperávamos ficar rico. Até mesmo porque estamos falando de um adolescente de 15 para 16 anos. Mas a nossa conversão se deu porque estávamos cansados daquela droga de vida pela qual vivíamos. Estávamos cansados daquela vida enganosa, de falsidade. Estávamos cansados daquele vazio no peito, daquela solidão que, embora estávamos rodeados de pessoas, embora sermos popularmente reconhecidos, tinha algo vazio dentro de nós, tinha algo que faltava em nós. E em junho de 1998, num domingo, dia 6 de junho de 1998, estávamos passando pelas águas, sendo batizados, para que a nossa vida não fosse mais aquela vida na qual estávamos vivendo, aquela vida de vazio, de solidão, mas aquele momento de alegria em descer as águas e levantar novamente, aquela mesma alegria até hoje arde dentro de nós. E que assim também seja na sua vida. Eu não sei qual foi o motivo, a razão que fez com que você aceitasse o Senhor Jesus Cristo. Mas digo a você, tenha curiosidade em conhecer o Senhor. Tenha o desejo de conhecer o Senhor. Deixa o Senhor fazer parte da sua vida. Deixa o Senhor fazer parte do seu ser. Deixa o Senhor Jesus Cristo caminhar com você. Mas para que isto ocorra, é preciso, é necessário que você tenha alegria, tenha a felicidade, tenha o júbilo de ter na sua vida o Senhor Jesus Cristo. Não porque Ele vai fazer algo a seu favor, e sim porque Ele está ao seu lado. Sim, porque Ele mora em você. Ele habita em você. Seja feliz
com aquilo que o Senhor lhe tem lhe dado. Mas acima de tudo, seja feliz pela presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Seja feliz, porque a vida é sobre você. O próprio autor da vida, ele está com você. Ele mora em você. Ele vive através de você. Então não fique chateado se você no seu trabalho não recebeu a promoção. Não fique frustrado porque você não conseguiu tirar a carteira de motorista ou mesmo comprar o seu carro. Não amaldiçoe o dinheiro na qual você paga o seu aluguel. Porque se você paga o aluguel em dia, é porque o Senhor lhe tem lhe dado condições de pagá-lo, de honrar com compromisso. Seja feliz com tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado a você, tem feito na sua vida. Tenha curiosidade para conhecer o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. E isso se dará mediante a leitura da Bíblia. Isso se dará mediante ao estudo, a análise, teologicamente dizendo, de cada mandamento, de cada relatos descrito no testamento do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ir à faculdade. Hoje você tem livros, você nem precisa comprar para poder estudar. Você tem meios através de mídias sociais, como YouTube, como Quai, Spotify, e de preferência que seja o @OtávioRosa1998, para que você possa aprender, para que você possa analisar o que a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está te falando, está te dizendo. Se você é um cristão que está nesse momento frustrado, decepcionado, porque algo que esperava, algo que desejava, ainda não realizou na sua vida, deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você mudar o timing da sua vida. Está na hora de você entender, de você compreender o que de fato significa aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Está na hora de você entender, compreender realmente o que é ter uma vida na companhia, ou melhor, com a companhia do Senhor Jesus Cristo. Para que assim a sua vida seja mudada, seja transformada e você possa verdadeiramente ter na sua vida a gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo. Porque não tem como eu ser um cristão, eu ter Cristo na minha vida e ser uma pessoa triste e frustrada. Porque a presença do Senhor Jesus Cristo
nos alegra até mesmo em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às derrotas, em meio às dificuldades, em meio à solidão. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele seja o centro da sua alegria, do seu júbilo, da sua felicidade.